Olá, boa tarde. O tema da nossa conversa de hoje é sobre meditação. E aí você pode estar se perguntando, mas a Cleise especializada em meditação, né? Ela tem autoridade para falar sobre isso? Pois bem, a meditação é um dos fundamentos do meu método, né? O MASE, Método Avançado de Cura Emocional. Eu trabalho com 14 fundamentos: constelação familiar, PNL, teoria das inteligências múltiplas, análise transacional, inteligência emocional. Enfim, estou me preparando, estudando para o 15º fundamento, que é homeopatia. Bom, o que eu quero passar para você sobre meditação é desmistificar esse conceito de que para a pessoa meditar, ela tem que estar isenta de pensamentos, ela tem que estar com a mente livre de pensamento, né? Isso é uma inadequação, porque na verdade nós não paramos de pensar, nós pensamos, produzimos pensamento o tempo todo. E estes pensamentos são no nível inconsciente. Não tem como controlá-los. Ainda ontem estava atendendo uma pessoa, ela é terapeuta integrativa, fazendo com ela uma sessão experimental para ela conhecer o meu trabalho. Ela disse assim: eu sou uma pessoa que eu penso demais. Né? E para essas pessoas que pensam demais, eu aprendi com a minha mestra, Marlene Monteiro, que existem dois tipos de mente: a mente mosaica e a mente linear. A mente mosaica é aquela pessoa que pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, e ela dá conta disso. Né? Ela é tida às vezes pelos educadores como hiperativa, e às vezes não é isso. Ela tem várias inteligências desenvolvidas, ela já desenvolveu o hemisfério esquerdo e direito do cérebro, e ela tem essa mente mosaica. É a pessoa que está ali constantemente em pensamentos, né? Todos nós estamos, mas tem pessoas que fazem, além de pensar, elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Por outro lado, não menos importante, mas são estilos diferentes, tem a pessoa que tem a mente linear. É aquela pessoa que consegue pensar mais devagar, ela consegue fazer as suas ações uma coisa de cada vez. Se você fala para ela 2, 3 informações, ela fala: calma, vamos devagar. Vamos devagar com o andor que o santo é de barro, não é isso? Então, a meditação é muito simples de ser feita, mas às vezes nós não encontramos um horário para meditar. Né? A gente anda com uma vida tão agitada, numa correria louca, e que horas que eu vou tirar para meditar? Mas o que eu sugiro, primeiro, é que você entenda que tem vários tipos de meditação. Né? Não é só aquela meditação. Eu vou contar para você algumas experiências que eu já tive e que são muito válidas. Então, a primeira coisa para a gente decidir qual vai ser o meu estilo meditativo, eu vou fazer isso a que hora do dia, quantos minutos, né? Não vai precisar de horas, quantos minutos eu preciso meditar. Então eu vou te contar as minhas experiências na área da meditação e como atualmente eu faço meditação. Você pode mudar o seu estilo também de fazer a meditação de acordo com o seu dia ou com o seu estado interno, com o seu estado mental. Então, quando eu me interessei pela meditação, eu visitava um templo zen budista. E a primeira experiência que eu tive nesse templo, que é o Templo Zazen das Alterosas, que fica aqui no bairro Serra, em Belo Horizonte,
Você senta no zafu, que é uma almofada, ela fica um pouco mais alta para você ficar naquela posição de lótus, mas você pode fazer assentado numa cadeira normal também. E lá você fica virado para a parede e você medita durante 40 minutos. Então, mas é impossível fazer isso? Não, não é impossível. E o monge te direciona, né? Assim que você chega no templo, eles te dão uma orientação para quem é iniciante, te deixa muito à vontade. Você faz aquilo que você dá conta. Então, qual que é a proposta da meditação aqui do templo Zazen das Alterosas? Toda hora que vier um pensamento, você não deve brigar com ele e nem apegar a esse pensamento. Você ter uma postura de mãos, né? As mãos estão sobre as suas coxas e elas estão ali no baixo ventre, né? Que é o seu chakra do plexo solar. E todo pensamento que vier, você direciona esse pensamento, você não briga, você não apega esse pensamento, você vai dirigir esse pensamento para o baixo ventre, na região ali do estômago. É aí que é o biodigestor emocional. É aí nesse local que nós digerimos as nossas emoções. Eu me lembro de uma metáfora que o monge utilizou, dizendo o seguinte: quando você vê uma montanha, essa montanha é muito alta, e você pensa, como que eu vou escalar essa montanha? E vai ser muito difícil. Mas na medida que você vai caminhando e chega até a montanha, você adentra essa montanha, o medo e a dificuldade de escalar a montanha desaparece. Assim são os nossos pensamentos. Então é muito interessante essa experiência, porque você vai direcionando os seus pensamentos, as suas preocupações, aquilo que vem à sua mente, direciona para o seu chakra do plexo solar, né? Ali na região do estômago. É o biodigestor emocional. Por isso que muitas vezes nós temos uma digestão difícil, ou temos azia, ou temos gastrite, esofagite, úlcera. Por quê? É essa região do nosso corpo que vai digerir as nossas emoções. Então, muitas vezes o nosso corpo está gritando, está falando, cuida da sua mente, né? Você não está digerindo bem as suas emoções, o seu pensamento. Então, eu acho muito válida a meditação budista Zazen. Tem uma monja, a monja Coen, ela tem um canal muito bacana no YouTube, que ela também ensina a fazer a meditação Zazen, e a linguagem dela é muito fácil, né? Você realmente buscar o seu autoconhecimento através da meditação. No YouTube, que é um canal bom, né, para a gente assistir a muitas coisas, a estudar, enfim, existem vários canais de meditação guiada. Eu gosto muito das meditações da Louise Hay. A Louise Hay é uma americana que escreveu, né, um livro que é best-seller, Você Pode Curar a Sua Vida. E ela tem umas meditações muito interessantes. Ela tem inclusive meditação guiada que você pode fazer e enquanto você dorme, porque quando você dorme, você está processando, seu inconsciente não para de processar mensagens, né? E ela trabalha muito, tem uma meditação, se vocês quiserem depois, podem me pedir, eu mando o link, né, pelo direct para vocês. Ela tem uma meditação sobre a cura da criança interior, que é uma das estratégias que eu uso com os meus pacientes, né? Através da regressão, através da hipnose. Porque às vezes o paciente adulto que me procura, o problema dele está na infância, mas ele não tem consciência disso. Ainda ontem eu estava atendendo
um paciente, um jovem de 15 anos, que tem uma grande dificuldade de se comunicar com as pessoas. Ele sempre, antes de conversar, ele acha que ele vai ser julgado e criticado. E ontem ele me pediu para trabalhar em segurança, né? Ele já está mais aberto, ele já está conseguindo verbalizar mais, né? Falar para mim mais do que ele sente, do que ele quer, enfim. E ao fazer a regressão com ele, a insegurança foi instalada quando ele tinha 10 anos. Na escola, ele chega perto de um coleguinha e começou a conversar com o coleguinha, e esse colega, também da idade dele, não deu confiança para ele, não olhou para ele. Ele tomou isso como eu não sou importante, as pessoas não vão me ouvir. Então, toda vez que ele passa por uma situação em que ele precisa conversar com as pessoas, já está instalada aquela crença ali de que ele não vai ser ouvido, então ele se fechou. Ao fazer essa regressão com ele, de levar recursos do jovem para a criança, ele entendeu que aquele coleguinha nem lembra mais do que aconteceu. Não tem um ditado que diz assim, quem bate esquece e quem apanha sempre lembra? Então, às vezes, aquilo que foi uma experiência negativa que aconteceu conosco, a pessoa, o interlocutor, aquela pessoa que foi, vamos dizer, o vilão, né, o nosso perseguidor, nem lembra disso. Então, é trazer isso para a consciência. O que nós fizemos? Eu fiz com ele a cura da criança interior. Então, essa meditação guiada da Louise Hay, ela é muito interessante porque tem situações que acontecem na vida do adulto, mas que ele não consegue entender a origem, e isso foi lá na criança. Aí ele fica culpando o pai, culpando a mãe, culpando o colega, culpando uma babá, culpando a professora. E na hora que tem essa culpa, essa responsabilidade, o adulto fica regredido àquela situação. É um gatilho negativo que ele não sai dessa situação. Então, tem uma fala da Louise Hay que ela trabalha muito isso. Quem tem que ajudar a criança interna é você, o adulto. O seu pai ou a sua mãe, ou o professor, ou a babá, eles fizeram o melhor que eles deram conta de fazer. Agora, o adulto precisa acolher essa criança interior. Então, eu gosto muito de indicar a meditação guiada da Louise Hay. E você não precisa ficar em posição de lótus para meditar. Sabia que você pode meditar caminhando também? Né? Você pode colocar uma oração, uma meditação guiada, ou mesmo uma oração, e você vai trabalhando a sua mente, né? Geralmente é algo que tenha desculpa, meu telefone, eu esqueci de colocar não perturbe. Desculpem. É uma música de fundo, é uma música relaxante. Isso seria uma sugestão dos primeiros passos para você dar conta de esvaziar a sua mente e fazer a meditação. Tem um livro, um best-seller também, de um jovem chamado O Milagre da Manhã. Ele sugere essa meditação, né? Além da meditação, de você programar o seu dia, organizar o seu dia, você deve escrever também alguma coisa, e ele trabalha o aspecto da gratidão. Você pode também inserir a gratidão na sua meditação. Tem uma outra meditação guiada que eu tenho feito muito, é uma meditação do Ho'oponopono, mas ela está agregada às luzes, né? Que aí eu já vou trabalhando a cromoterapia e através da espiritualidade dos 7 arcanjos. Também está no YouTube. É uma meditação maravilhosa que você faz a limpeza de onde você está, a limpeza do seu espaço físico, da sua casa, do seu trabalho,
e a sua limpeza interna, né? E os 7 arcanjos, eles trabalham também na frequência de luz dos 7 chakras. Olha que bacana. Então a gente não precisa se apegar a uma única teoria. Recentemente, eu tenho participado também de uma meditação através de mantras, né? Tem um casal muito interessante lá em Casa Branca, o Renato e não fugiu o nome da esposa, mas o espaço deles chama Ateliê de Mantras, né? É Patrícia, desculpa, Patrícia, Renata e Patrícia. Então eles têm um trabalho lá todo primeiro sábado do mês, eles abrem para um público, então são mantras e você está meditando através dos mantras e também você está se conectando ao espiritual. Então, o Ho'oponopono é quando você diz eu sinto muito, te perdoo, te amo, sou grata. É um mantra. Você vai fazendo isso repetidas vezes. É a mesma coisa ou funciona da mesma forma como o rosário, como um terço, que você vai rezando Ave Maria, 10 Ave Marias e um Pai Nosso. O Ho'oponopono são 108 contas. Então, quando nós nos abrimos para aprender, para ver de uma outra forma, né, o que isso está nos trazendo, essa prática, estamos trabalhando também a nossa flexibilidade. Eu medito toda manhã, eu tenho um ritual, né? O meu ritual, ele consiste primeiro em arrumar minha cama e faço a minha meditação. Muitas vezes eu faço ali na minha cama mesmo e depois eu já vou preparar o meu café. Às vezes faço a meditação guiada, arrumando a minha casa, preparando o meu café, cuidando das minhas cachorras, o espaço onde elas ocupam, eu também posso fazer meditação. E adoro, amo meditar no Parque das Mangabeiras. Lá eu encontro minhas amigas árvores e às vezes eu faço isso, eu tiro o tênis, eu tiro a meia e coloco meus pés direto na terra, porque a mãe natureza, a terra, tem condições de absorver todas as energias negativas e me trazer saúde. Então, olhar para uma natureza, curtir a natureza, olhar para uma montanha, agradecer a isso, agradecer a vida, agradecer a saúde, aos